tudo bem com você? Minimalismo e desapego são temas do De Bem com Você de hoje. Minimalismo é um estilo de vida que defende hábitos de consumo conscientes, baseados apenas no que é essencial. E você, se considera minimalista ou não? Quem vai ajudar a gente com dicas sobre uma vida leve e sem excessos é a psicóloga Giulia Alvarenga. Tudo bem, Giulia? Oi, Gi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Para a gente começar, excesso e acúmulos, né, de diferentes aspectos, como decoração, roupas, pode fazer mal para a nossa saúde emocional? Sim, comprar e acumular objetos, né, pode trazer uma falsa sensação de felicidade, de segurança, que são sensações momentâneas muitas vezes, mas com o tempo se tornam um sofrimento, né, por gerar culpa, né, gerar mal-estar. Então, isso com o tempo pode trazer aí alguns sintomas de ansiedade, depressão, né? Então traz sim prejuízos para a vida da saúde mental, né? Importante evitar então esses excessos, né? Sim. Giulia, e algumas pessoas, pode ser que de repente estão assistindo a gente e não compram em excesso, mas costumam guardar as coisas, os objetos por muito tempo, como maquiagem vencida, uma peça de roupa que já não serve mais. Isso também é complicado, é perigoso. Sim, a gente precisa identificar a diferença entre a pessoa ter apego a um objeto de valor emocional, né? Um objeto que foi da avó, por exemplo, que tem uma estima ali, um valor sentimental, de guardar coisas que não têm utilidade, né? Então, assim, quando existe essa tendência, a pessoa precisa ponderar. Por exemplo, a pessoa refletir, né, no meu histórico, o que eu guardei até hoje, eu usei quantas vezes? Entendi. Porque a gente sempre tem esse pensamento, né, vou guardar porque vou usar. Sim. Então, se nesse pensamento a pessoa percebe que não usou, então é esse autodomínio de vou descartar para não ter um problema lá na frente, como um transtorno psicológico. É um trabalho de autodomínio, né? Sim. E até às vezes um pouco difícil. Sim, a pessoa precisa ter essa autopercepção, né, e observar aquilo que sai do razoável, né, que não faz parte de uma normalidade, vamos dizer assim, né, que De é repente guardar algumas escutar coisas. alguém em casa que dá um toque, porque talvez as pessoas percebem mais rápido do que a gente. Sim, geralmente as pessoas que tendem aos excessos e acumular, elas têm uma dificuldade de perceber isso. Então, se alguém de repente da família ou algum amigo está dando um toque, é importante observar, né, porque talvez já esteja soando aí como algo que chama a atenção das pessoas, uma preocupação. Em excesso. E também faxina digital, porque muitas vezes a gente desocupa o guarda-roupa, desocupa a casa, mas o nosso celular está carregado de grupos que a gente não interage, de páginas que a gente segue e não tem, sei lá, nenhum sentido. Uma faxina digital também é importante? Isso, é muito importante. A gente tende a ter também esse apego, né? A aplicativos, grupos de WhatsApp, muitas vezes ficam lá sem responder, com muitas mensagens. E é importante a gente entender que também a gente se desfazer daquilo que não agrega valor para a nossa vida, isso abre espaço para o novo. Sim. Né? Para que a gente possa, então, ter outros aplicativos, outros grupos que tragam algum valor para a gente aprender alguma coisa com aquilo, né? Ótimo, abriu espaço para o novo. E é importante também fazer uma pausa aqui na nossa conversa para agradecer a Ana Furtado, que está aqui, ó, do meu ladinho, na tradução de Libras desse programa. E eu sempre lembro, né, gente, a TV Câmara conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. Eu aproveito ainda para te convidar para acompanhar as nossas redes sociais. O endereço está aparecendo aqui na sua tela e por meio desse endereço você também pode sugerir temas para o nosso programa, para a programação da TV Câmara. E voltando no tema do programa de hoje, que é minimalismo, a repórter Tami Vick foi conhecer a Fernanda. A Fernanda, gente, ela busca uma vida mais leve. Ela sempre evitou excessos. Então, vamos conhecer essa história, Giulia? Vamos. Oi Gisele, oi também para você que assiste agora o De Bem com Você. E olha, hoje a gente vai conhecer uma pessoa que leva um estilo de vida mais minimalista. E tem uma frase, gente, que eu gosto muito, que eu acho que se enquadra bastante aqui nesse programa, que é: livre-se do excesso para conhecer o essencial.
E agora a gente vai conversar com a Fernanda. Fernanda, muito obrigada por conversar com a gente, viu? E você concorda com isso? Você acredita que quando a gente se livra dos nossos excessos, a gente alcança o nosso essencial? Eu acho que essa frase é perfeita, é isso mesmo. Muitas vezes, e não apenas o excesso de coisas materiais, pode começar com esse movimento de você cortar ou pelo menos reduzir o excesso do consumo material, mas tem também o excesso emocional que isso acarreta. Então eu acho que à medida que você vai se desapegando de tantos do consumismo mesmo, você vai chegando um pouco mais na sua essência com mais tranquilidade. Perfeito. E teve até uma frase, uma palavra, né, que você usou, que é essa questão do excesso emocional. E a gente vê hoje muitas pessoas, né, que a sociedade como um todo enfrenta muitos problemas de depressão, ansiedade, e isso tá ligado também, né, à nossa forma de viver, ao consumo extremo, que também leva a, por exemplo, para você ser, você precisa ter. E daí muitas vezes a gente vai esquecendo da nossa essência mesmo, né, que não tá ligado aos objetos que a gente tem, ao dinheiro que a gente tem. Sim, exatamente. Tem sempre uma falta, né? Isso é que nos move enquanto seres humanos. Então, lembrar que muitas vezes, sim, é legal, é bacana quando você realiza alguma coisa, quando você consegue comprar algo que você almejava tanto, afinal, a gente trabalha para isso, para ter um pouco de conforto. Mas quando passa o objeto fazer parte de você, de forma que um dia esse objeto, você pode perder esse objeto, né? Então, é sempre importante, assim, considerar o que me falta, né? O que é essencial, o que realmente eu preciso. Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. É necessário? Eu preciso? Dá para esperar um pouco mais? Existe outra maneira de conseguir isso? Então, são perguntas que facilitam esse processo de você adquirir menos, comprar menos. Perfeito, e até pra gente não ficar dependente das coisas, né? E Fernanda, pra gente começar, então, eu queria saber como foi que você adquiriu esse estilo de vida minimalista. Sempre fez parte da sua rotina? Foi algo que você foi desenvolvendo aos poucos? Me conta. Eu já sou uma pessoa muito prática e venho de uma educação de uma família simples, então a gente sempre teve que dividir, não tinha muitos excessos. Então isso eu acho que foi a construção. Mas depois que a gente se torna adulto, a gente começa a fazer escolha. Eu tenho, por exemplo, os meus irmãos que são mais acumuladores do que eu, gostam de consumir mais. Então, eu nunca tive muito essa vontade de compras exageradas, nunca foi o meu perfil, porque eu prefiro uma coisa mais prática dentro do meu controle, eu me sinto mais calma quando eu tenho menos, assim, quando eu tenho menos coisas para tomar conta, menos coisas para gerenciar. Então, eu acho que isso também é um ponto que acaba sendo a meu favor. E Fernanda, pensando então nas pessoas que estão assistindo a gente, às vezes têm mais dificuldade com isso, são pessoas mais acumuladoras ou estão buscando uma vida mais simples, mais minimalista, você teria algumas dicas para dar? Como começar? É sempre um desafio, então eu acho que esse é um ponto inicial, não é uma coisa fácil, de um dia para o outro eu vou desapegar, eu vou dar tudo embora, eu vou deixar de ser assim. É um trabalho inicialmente de autoconhecimento, é uma decisão que precisa de ação prática, então mesmo que seja bastante desafiador, difícil mesmo, eu digo que é um desconforto físico às vezes que acontece, de você não comprar algo ou adiar a compra de algo. Então, uma dica que eu gostei e apliquei na minha vida durante algum tempo, e isso hoje tá no automático, é isso. Precisa mesmo? Espera até amanhã. Ou espera a semana que vem, espera daqui 2 dias. Será que aquilo que você tem não te serve? Né? É comum quando você vai num evento, eu preciso de um vestido novo, eu preciso de acessórios novos. Será que aquele acessório não faria par com aquela outra roupa que você tem? Então fazer esse exercício, de novo, é um desafio e é um exercício que vai exigir de você tempo, dedicação, coragem, mas vale a pena.
Muito bom, é um exercício difícil, né, Sim. Júlia, mas que vale a pena. Enquanto o desapego e o minimalismo promovem a liberdade e o bem-estar, o transtorno de acumulação compulsiva pode ter sérias consequências, inclusive para a nossa saúde. O assunto é tão sério que aqui em São José dos Campos existe até mesmo um programa para a limpeza de imóveis de pessoas que sofrem de transtorno de acumulação compulsiva. A gente te mostra como o serviço funciona na volta do intervalo. Fica aí! Estamos de volta hoje falando sobre minimalismo e desapego, que é para alguns manter esse estilo de vida parece até fácil, mas tem gente que encontra bastante dificuldade para desapegar de objetos. E isso pode, gente, inclusive virar um transtorno, o transtorno de acumulação compulsiva. Para quem sofre com o problema, a nossa cidade oferece um programa que une aí uma força-tarefa para a limpeza de imóveis e a retomada de uma rotina muito mais saudável e sem acúmulos. Júlia, vamos conhecer esse programa? Vamos sim. Em São José há regras, né, relacionadas a condições de higiene e limpeza dos imóveis, das habitações. Naturalmente, essas regras, esses imóveis precisam ser cumpridos no sentido de estar em boas condições de habitabilidade, evitando que aquilo gere alguns riscos para a população, riscos de saúde pública, favorecimento de animais peçonhentos, vetores, inclusive, de doenças. Nós entendemos que muitas pessoas têm até um transtorno, né, de acumulador, aquelas pessoas que acumulam muitos resíduos inservíveis, que não têm ali uma utilidade, acabam acumulando de maneira inadequada, num grande volume. Isso gera um problema muito grande ali para a comunidade, para a vizinhança em volta. Infelizmente, essas pessoas não se percebem daquilo que estão fazendo. Elas acreditam que estão numa normalidade, mas aquilo vai escalando, tomando uma proporção muito grande. Então, o que a prefeitura faz? Por meio do Departamento de Fiscalização, nós iniciamos ações fiscais no sentido de conscientizar aquela pessoa e cobrar para que ela deixe o imóvel, a moradia dela, dentro das condições ideais de habitabilidade. E aí, quando nós percebemos que essa pessoa tem esse transtorno, né, de acumulador, ela não consegue ali atender essas exigências fiscais, as regras do município, nós fazemos um trabalho ali com a pessoa, muitas vezes com a família da pessoa, tentando ali conscientizar e mostrando para ela a importância dela retirar aquele material, né? Não deixar aquilo acumular de maneira indevida. Quando não há um sucesso nessa parte educativa, de orientação, o que nós fazemos? Nós entramos com uma ação judicial, pedindo para que o poder público, a prefeitura, possa ingressar naquele imóvel e fazer aquela limpeza daqueles resíduos ali para o morador. Então nós fazemos um trabalho conjunto até com outros órgãos da prefeitura, como apoio social, porque envolve um transtorno ali para aquela pessoa, para que ela seja bem acolhida, assistida, muitas vezes também com a Secretaria de Saúde, que vai envolver ali médicos, né, a área de saúde para aquela pessoa também, caso ela tenha ali alguma vulnerabilidade, algum problema. E aí, quando nós temos essa decisão favorável da Justiça para a prefeitura, nós ingressamos até o local, retiramos todo aquele material, fazemos uma limpeza, né, em toda a residência para devolver ali ao morador em boas condições adequadas de habitação para ele, de moradia e até de convivência. Foi um caso bem emblemático ali no Jardim da Granja. É um casal de idosos que eles têm esse transtorno de acumulação, então acumulavam muitos resíduos e por 2 momentos isso aconteceu. Então a prefeitura adentrou o imóvel, fez uma limpeza, passou-se alguns anos e recentemente, né, uns 2 anos atrás, a prefeitura também precisou adentrar de novo, porque era um casal que não entendia ali as dificuldades, né? Então achava que estava tudo bem, mas acumulava de uma maneira que gerava um problema muito grande para eles, né, e para a população, para a vizinhança em volta. Como que a população fez? Foi acionando a prefeitura por meio dos canais de comunicação 156, por e-mails, também denunciaram aqui no nosso departamento e ao longo desse tempo nós sempre fomos posicionando a população do que estava acontecendo, quais eram os passos que a prefeitura ia adotar até a gente conseguir entrar e resolver esse problema.
Fica aí a dica, né, gente? Então, se você souber de alguém que é acumulador e precisa desse apoio, entre em contato com a Prefeitura pelo canal 156. Giulia, quais são os sintomas de uma pessoa, de um acumulador? Então, o transtorno de acumulação compulsiva, ele é caracterizado por essa extrema dificuldade que a pessoa tem em se desfazer, né, dos objetos. Então, só da pessoa pensar em se desfazer, isso já causa uma ansiedade, uma angústia, um sofrimento muito grande. Então, isso é um sintoma mais interno, né, que é um sentimento que a pessoa experimenta ao pensar em se desfazer. Além disso, esses sintomas como congestionar a casa, né, muitos objetos, né, como a gente viu na matéria ali, pode ter pragas, animais, porque isso se torna algo que a casa fica, né, inabitável, né, com risco, né, de contaminação. Enfim. Tá certo. Bom, e depois do intervalo eu quero saber como que é realizado o tratamento, tudo bem? Sim, com certeza. Ah, então tá bom. Bom, a organização dos ambientes torna os espaços mais práticos e funcionais. E depois do intervalo, nós vamos conferir dicas de uma especialista sobre como organizar melhor a nossa casa. Importantíssimo, hein? A gente volta já já. Estamos de volta. Manter a casa organizada pode ser uma tarefa difícil e cansativa. Porém, é essencial, né, gente, para quem busca bem-estar e qualidade de vida. E com o dia a dia cada vez mais corrido, tem sido cada vez também mais difícil manter a nossa casa bem arrumada. E aí, agora a gente vai conferir algumas dicas com uma profissional que é dedicada a nos ajudar neste tipo de organização. Giulia, vamos lá? Vamos ver. Oi, Gi. Hoje, para falar aqui no De Bem sobre organização, eu tô com a Milena. Milena, a gente está aqui na cozinha da sua casa. Como que mantém uma cozinha organizada? Não é difícil manter uma cozinha organizada. Você precisa ter em mãos o que você usa no dia a dia. Não ter em excesso. Como, por exemplo, aqui, prato, copos, xícaras, canecas, o que você usa no dia a dia. Ô, Milena, o mais difícil é manter aquela gaveta de talher, né? Porque todo lugar que a gente vai é aquela bagunça. Posso abrir a sua aqui? Pode abrir. E aí, como que mantém isso organizado? Você vai deixar aqui somente o que você usa no dia a dia. Você não precisa mais de uma concha, mais de uma escumadeira no dia a dia. Tem algumas facas, você deixa aqui somente o que você usa. Agora, qual que é o segredo de manter tudo organizado? Não tem segredo. É ter o que você realmente usa. Porque se você deixa em excesso, você acaba bagunçando para procurar o que você está precisando. Hoje, falando em organização, um outro ponto que também pega é a questão do guarda-roupa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com a Milena até o quarto dela, ela vai me mostrar o guarda-roupa e eu te vejo daqui a pouquinho. Ótimas dicas, hein, Van? E é claro, né, que eu estou super curiosa para saber como organizar o quarto. Van, mostra aí pra gente. Gi, estamos aqui no quarto da Milena. Milena, dizem que quando você organiza o guarda-roupa, organiza suas coisas, você consegue organizar melhor as ideias. Isso é verdade? Não, com certeza, né? Porque é um ambiente, um lugar que você acessa todo dia. E se ele está em desordem, o resto da sua casa, o resto da sua vida também fica em desordem. Agora vamos ver como que é o guarda-roupa de uma personal, né? Como que você optou por organizar o seu guarda-roupa? Aqui eu organizo por cor, né? Vem aqui pelas cores mais claras até mais escuras. E aqui daí vem os vestidos, conjuntos, essas coisas assim. Né? Mas isso é muito de cliente para cliente. Né? Tem cliente que prefere por tipo de roupa, não por cor. Né? Mas harmoniosamente, por cor, fica melhor. Agora, Milena, falta de espaço também não é desculpa, né? Porque eu tô vendo aqui suas roupas e também tem espaço para bijuteria, para joia, para acessórios. Sim. Não, o espaço, também se você tiver muita roupa, tudo em excesso, não ia caber aqui.
Porque as roupas precisam de espaço entre os cabides para a roupa poder respirar. Agora, se tiver tudo espremido porque você tem excesso, aí não fica bom, não fica harmonioso, você não consegue enxergar o que você precisa. Para a gente encerrar, então, qual é a dica que você dá para que a gente não tenha roupas em excesso, produtos em excesso? Tem algum segredinho? Não é um segredo, é bom senso. Você usa tudo o que tem no seu armário? Se você não usa há mais de um ano, você não vai usar mais. Então, dê espaço para coisas novas, né? Desapegue daquilo que você não usa e dê espaço, deixa fluir as coisas dentro do seu armário e dentro da sua vida. Obrigada, viu, Milena? É isso, Gi. Na minha casa eu faço o seguinte, quando eu compro uma roupa nova ou quando eu ganho alguma coisa, eu sempre já separo uma que já foi usada, tá? A dica da Milena, se tem aí um ano que não se usa mais, dispensa, põe para doação. Se tá muito velho, joga fora, porque para doação também não dá para dar qualquer coisa, não. Fico por aqui, Gi. Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa e Milena. Quantas dicas especiais, hein? Ótimas. Muito legal. Colocar em prática agora, né? Vamos lá. Júlia, antes do intervalo do segundo bloco, a gente ficou de explicar quais são os tratamentos para acumuladores compulsivos, por conta daquela reportagem, o programa que a gente viu. Sim. Por se tratar de um transtorno de saúde mental, né, a gente orienta que seja feito um encaminhamento para um psiquiatra, porque geralmente é necessário o uso de medicamentos e também a psicoterapia. Então, a abordagem mais indicada, inclusive, nesse tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, que costuma ser bastante eficiente nessa parte de ação da pessoa conseguir sair dessa situação, né? E quais são, de repente, o que pode provocar, né, que uma pessoa vire um compulsor, um acumulador compulsivo? Sim. Ainda não se sabe uma causa exata sobre a origem desse transtorno, mas já se sabe que podem ter fatores genéticos, pessoas da família, né, ou um estresse muito grande que a pessoa passa, geralmente a perda de um ente querido. Também essa questão de buscar preencher vazios, né, então a pessoa começa a ter ali naqueles objetos preencher vazios emocionais. Então, assim, podem ser multifatorial. São vários fatores, né? Exatamente. Entendi. Júlia, e você, um transtorno, de repente, uma pessoa que ela é compulsiva, né? Um acumulador compulsivo, ele pode ter uma crise de ansiedade. E você sempre passa dicas de como se libertar, se livrar dessa crise. Você pode falar algumas? A ansiedade, né, é uma emoção que vem e a gente tem aquele impulso, né, de ter atitudes assim de compra ou qualquer outra coisa que traga aquele desconforto. Então, técnicas de respiração ajudam muito no controle da ansiedade. Então, a gente pode achar, né, nesses sites, assim, no YouTube e tal, técnicas para ter respiração, para melhorar. Fazer uma caminhada, escutar uma música, são estratégias de enfrentamento bem interessantes que não vão para esse lado de compras, comida ou outras estratégias que podem trazer um sofrimento depois, né, para a pessoa. Tá certo. E já que o tema do programa de hoje é minimalismo e desapego, você como psicóloga, né, quais dicas que você pode passar para quem está pensando em começar um estilo de vida sem excessos? Sim. É importante a gente focar justamente naquilo que é essencial para a nossa vida, né? Então, como a gente viu na matéria, o essencial é algo que está mais dentro da gente do que fora. Então, transferir isso para objetos, apego a coisas externas, pode aumentar o nosso vazio ainda mais, né? Então, realmente, buscar o autoconhecimento, ver o que é importante para a nossa vida e focar na nossa melhora interior, em momentos com as pessoas que a gente ama e a gente está bem com isso que realmente é o essencial para a nossa vida. No programa de hoje ficou evidente que o desapego e o minimalismo estão intimamente ligados à organização. Eles também simplificam a vida. Aprendemos ainda que ao se desapegar de objetos e priorizar apenas o essencial, é mais fácil manter os espaços organizados e funcionais. E a organização contribui ainda para uma mente clara e tranquila, promovendo o bem-estar e facilitando o foco em atividades que realmente importam. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. Foi ótimo.
O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Continua aí acompanhando a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!